aula passada foi do determinante da matriz quadrada 2 por 2, é importante que vocês revisam. Agora nós vamos estudar o determinante da matriz quadrada 3 por 3. Então aqui nós temos uma matriz e nós vamos calcular da mesma maneira, de maneira semelhante ao da matriz quadrada 2 por 2. A multiplicação do elemento da diagonal principal menos a multiplicação do elemento da diagonal secundária. Só que antes disso, na 3 por 3, nós temos que fazer um detalhe. Nós teremos 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Para isso, nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui nós temos, olha, essa primeira coluna e essa segunda coluna. Nós vamos repetir aqui do lado. 1, 4, 10. 1, 4, 10. E aqui, 3, 1 e 4. Então, essa faz parte da regra de Sarros para o cálculo do determinante da matriz 3 por 3. Lembrando que o determinante é um número associado à matriz que nos ajuda a resolver, inclusive, sistemas de equações que serão assunto das aulas seguintes dentro do conteúdo de matriz também. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Repetindo as duas primeiras colunas, nós vamos fazer as diagonais. Aqui tem que ter muita organização para fazer isso, para não se confundir os elementos que estão na diagonal. Então, vamos fazer, ó. Aqui nós temos uma diagonal principal, aqui nós temos outra e aqui nós temos outra. Agora, a secundária. Nós temos uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Então, veja que são 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Em relação à secundária, lembra que a regra de Sarros diz a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui, lembrar de colocar esse menos na multiplicação de cada diagonal secundária. Vamos lá, então, agora para esses cálculos. Queremos calcular o determinante. Não é obrigatório por esse det. 1 vezes 1 vezes menos 1. Menos 1. 3 vezes 2 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Aqui. Menos 2 vezes 4 vezes 4. 16 vezes 2, 32. Então, vai dar menos 32. Agora, vamos para a secundária. A secundária cuida com esse negativo. Vamos fazer, então, o resultado da multiplicação e depois a gente faz o jogo de sinal. 2 vezes 10 vai dar 20. Aqui vai dar menos 20 com menos mais 20. Aqui vai dar 8 a multiplicação. Ó. 8 com o menos dá menos 8. Aqui vai dar menos 12. Com o menos vai dar mais 12. Observa então que as diagonais secundárias, elas dão sempre o resultado oposto ao resultado da multiplicação. Eu gosto sempre de fazer assim. Primeiro, eu junto os positivos. Então, aqui vai dar 80 mais 12, 92. Agora, eu vou juntar os negativos. 1 com 32 dá 33, 33 mais 8, 41. Ou, olha, 40 mais 1, 41. 92 menos 41, então aqui vai dar 51. Ok? Então, aqui nós calculamos o determinante da matriz 3 por 3. Aqui no quadro, eu tenho a mesma matriz que eu coloquei ali. Só que agora eu vou mostrar para vocês que dá o mesmo resultado se ao invés de eu repetir aqui do lado as duas primeiras colunas, eu posso repetir as duas primeiras linhas. E eu gosto muito dessa técnica de repetir as duas primeiras linhas por causa das equações. Quando a gente tem equações, nós já temos valores do lado de cá. E se nós tivermos valores do lado de cá, a gente vai ter que apagar isso ou passar limpo para a gente poder colocar essas duas colunas, então, à direita da matriz. Por isso, então, eu gosto dessa técnica de
repetir as duas primeiras linhas, mas vocês fazem da maneira que vocês preferirem, tá? Eu vou fazer aqui, então, mostrando que dá o mesmo resultado. Vou prolongar aqui, olha, e vou repetir as duas primeiras linhas. 1, 3 e menos 2. 4, 1 e 2. Agora, eu vou fazer, então, as diagonais principais e secundárias. Aqui, ó, tem uma principal, aqui outra e aqui outra. Agora, as secundárias. Tem uma aqui, a outra aqui e a terceira. Lembrando que as secundárias a gente tem que fazer a subtração. Então, é menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos agora, então, fazer o determinante. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. 4 vezes 4, 16, vezes o menos 2 dá menos 32. 10 vezes 3 dá 30, vezes 2 vai dar 60. A diagonal, então, principal, como der o resultado, a gente coloca aqui. Nós temos que cuidar com a secundária por causa desses menos. Então, aqui vai dar menos 20 com menos mais 20. Aqui vai dar 8 com menos 8. E aqui vai dar menos 12 com menos mais 12. Agora, eu vou juntar, então, os positivos. 60 mais 20 mais 12 vai dar 92. E os negativos agora. 40 com 1 vai dar, então, menos 41. Que fazendo a subtração, então, vai dar 51. Viram, olha? O mesmo resultado. Então, é uma questão de opção, tanto faz. Se tiver apenas pedindo para calcular o determinante, como aqui, com todos os elementos conhecidos, ok, tanto faz assim ou assim. Eu prefiro dessa maneira quando tem, então, quando eu tenho elementos desconhecidos e tenho aqui valores, né, após a igualdade. Então, daí eu acho que acaba ajudando um pouco, mas isso vocês têm a opção de escolha, tá? De como fazer. Vamos agora para mais um exemplo do determinante. Temos mais um exemplo. Aqui nós vamos ver o seguinte, olha, tem zeros nessa matriz. A gente vai ver que quando tem zeros como elemento, nos ajuda muito, porque como é multiplicação, multiplicar por zero é zero, então ele vai anular aquela diagonal. Também passei ela duas vezes para a gente fazer, repetindo as duas primeiras colunas e aqui repetindo as duas primeiras linhas, para vocês verem que dá o mesmo resultado, então é uma questão de escolha, tá? Repetindo as duas primeiras colunas aqui, olha, então essa coluna e essa outra. Vai ficar 5, menos 1 e 7, 0, 2 e 1. Agora vamos fazer as diagonais. As três principais, 1, 2, 3, e as três secundárias. 1, 2, 3. Vamos lá agora para a multiplicação. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0 é 0. Então, veja bem, se vocês identificarem que na diagonal tem o zero, pula, não precisa fazer, porque aquele zero não vai fazer diferença para nós na continuidade dos cálculos. Então, aqui zerou. Olha essa, tem o zero também. Então, mesmo que 7 vezes 6 seja 42, só que quando esse 42 multiplicar o zero, vai zerar. Então, essa e essa já zeraram. Ficou 3 vezes menos 1 vezes o 1. Então, aqui vai dar menos 3. Agora, vamos para as secundárias e coloque o menos aqui, então, para lembrar. Muito importante isso, pessoal. 6 vezes 7, 42. Então, vem menos 42. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 1 também dá 30. Com menos, então vai ficar menos 30. E aqui zerou. Olha, então essa não precisa. Então, qual vai ser o determinante dessa matriz? Tudo negativo, então nós vamos somar os negativos. Vamos juntar 72 com 3 vai dar 75. Então, o determinante é menos 75. Agora, vamos fazer
repetindo as duas primeiras linhas. Agora eu quero fazer repetindo as linhas. Aí eu prolongo a matriz aqui e faço 5, 0 e 3. Menos 1, 2 e 6. Vamos fazer as diagonais. 1, 2, 3 principais, agora secundárias. 1, 2, 3 secundárias. Coloque esse menos na secundária, isso evita esquecimento. Vamos lá. A principal, olha, entrou 0 na multiplicação, zerou. Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Aqui tem o 0 na multiplicação, então anulou. 6 vezes 7, 42, com menos 42. Aqui vai dar menos 30 e aqui zerou. Então, acabou. O determinante é menos 75. Estão vendo? Então, é uma questão de escolha, como eu disse. Agora, nós vamos ver exemplos em que nós temos elementos desconhecidos na matriz. Observem esse exemplo C. Nós temos uma matriz 3 por 3 que tem elemento desconhecido. Tem um elemento x, outro elemento x mais 2. É muito importante escrever de uma forma organizada para não causar confusão com esse elemento x mais 2. Eu até sugiro que ele seja colocado entre parênteses para entender que ele representa um valor. Se nós precisamos conhecer algum elemento, então nós precisamos de uma igualdade. Aqui já está dizendo que essa matriz é igual a 0. Esse 0, ele representa o determinante dessa matriz. Então, nós queremos saber qual é o valor de x que faz com que o determinante dê 0. É muito comum, nesse tipo de enunciado, vir assim, sem esse 0, e o enunciado vem assim, calcule o valor de x que anula o determinante dessa matriz. Se anula, é porque ele vai ser 0. Então, nós queremos que o determinante seja 0, tá? E é por esses casos de equações que eu tenho a preferência por prolongar aqui a matriz e repetir as duas primeiras linhas. Então, eu vou optar por essa maneira de resolver, tá? Então, aqui eu vou prolongar, vou repetir 2, 1 e 2, 3, 2 e 4. Então, aqui eu repeti as duas primeiras linhas. E vamos fazer as diagonais. Muito cuidado aqui para não pegar números trocados nessas diagonais, tá? Fiz aqui as principais, agora as secundárias. Coloque o menos na secundária. Feitas as 3 diagonais principais e as 3 diagonais secundárias, vamos para multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 que multiplica x mais 2. Aqui nós podemos fazer direto assim, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x dá 4x e 4 vezes 2 vai dar 8. Eu vou deixar aqui de lado para que fique mais visível para vocês. 2 vezes 2, 4. E esse 4 tem que multiplicar o x mais 2. Então, nós temos que fazer a multiplicação pela propriedade distributiva. 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 2 dá 8. Então, a primeira diagonal deu 4x mais 8. A segunda, 3 vezes x vezes 2, mais 6x. A terceira deu 4. Agora, a secundária. Aqui também dá 4, com o menos, dá menos 4. Aqui vai dar 8x com menos 8x. Agora, essa terceira secundária, nós temos esse elemento algébrico, que já tem que tomar cuidado por causa dele, e tomar mais cuidado ainda por causa do menos. Então, aqui ficaria assim, olha. O 3 vezes 1, 3, que multiplica o x mais 2. Só que isso ele está na diagonal secundária. Então, tudo isso daqui sofre influência desse menos. Então, eu vou colocar um colchete para separar melhor isso. Então, vai ficar menos. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Vai dar 3x mais 6.
Agora esse menos também tem que fazer jogo de sinal ali, que vai dar menos 3x menos 6. Não há necessidade de fazer tudo isso desde que tomem cuidado. Olha, 3 vezes 1, 3, que multiplica o x é 3x. Com o menos, ó, o menos 3x. E 3 vezes 1, 3, vezes 2 dá 6. Com o menos, dá o menos 6. Estão vendo? Então, nós podemos fazer direto ali na matriz, tomando bastante cuidado. Tudo isso, o que está dizendo? Que tem que dar zero, igual a zero. Aqui nós temos que descobrir qual é o elemento x que faz com que esse resultado dê zero. Vou juntar tudo que é semelhante, né, que tem x. Então, veja bem, olha, 10 menos 8 dá 2, 2 menos 3 vai dar menos x. Já vou colocar o igual e eliminar esse zero, porque esse zero não vai nos fazer diferença aqui. Esse 4 menos 4, ele também zera, ó. Posso cortar. O que sobrou? Sobrou o 8 com o menos 6, que aqui dá 2 positivo. Mas como ele vai vir para o segundo membro, ele vai dar menos 2. Aqui, então, podemos fazer a chamada multiplicação por menos 1, né? Para a gente eliminar esses sinais, mas mantendo a equivalência. Então, vai ficar x igual a 2. Quer dizer, então, que esse elemento que faltava ali na matriz é o 2. Vocês podem fazer, tirar a prova disso. Coloque o 2 no lugar do x, então aqui vai ficar o elemento 2 e aqui vai ficar o elemento 4, porque 2 mais 2 é 4. Então, vocês podem substituir e calcular esse determinante. Ele tem que dar zero. Ele dando zero significa que realmente o x é o 2, tá? Então, vocês podem fazer esse teste aí. Então, mais um exemplo. Nós temos essa matriz e está dizendo que essa matriz é igual a menos 34. Então, se esse número ele está associado a essa matriz, significa que ele é o determinante. Então, pela técnica da regra de Sarros, nós podemos, então, descobrir qual é esse elemento desconhecido ali na matriz. E também, reforçando, por que eu prefiro prolongar e repetir as duas primeiras linhas? Por causa desse caso de equações, então, que eu já tenho elementos aqui. Senão eu precisaria passar limpo para poder repetir as duas colunas. E repetindo as duas linhas, eu já não tenho esse problema. Então, eu vou prolongar e repetir x, 3 e 1. 1, x e 4. Agora, vamos fazer as diagonais. 1, 2, 3 diagonais principais. 1, 2, 3 diagonais secundárias. Coloque esse menos, eu insisto nisso. Isso ajuda a evitar erro de sinais. Agora, vamos lá. X vezes x dá x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X ao quadrado, isso já nos faz pensar que vai cair numa equação de segundo grau. 1 vezes 5 vezes 1, mais 5. Aqui tem o zero. Tem o zero na diagonal, não precisa pôr porque ela fica anulada. Vamos para a secundária. Ó, tem o zero de novo, então pode pular. Aqui vai dar 20 vezes x, 20x, com menos 20x. E aqui vai dar 3 com menos 3. Tudo isso está dizendo que é igual a menos 34. Agora, então, como nós estamos vendo que é uma equação, uma das incógnitas está ao quadrado, então uma equação de segundo grau, vamos organizar, deixar na forma normal. Primeiro o que tem x ao quadrado, depois o que tem x, depois o que não tem e igual a zero. Então, aqui vai ficar assim, x ao quadrado menos o 20x. Agora aqui vem a parte que é só número. Então, nós temos esse menos 34, que ele vai vir para o primeiro membro como mais 34. E nós temos aqui o 5 menos 3, que dá 2. Então, aqui nós temos um 2 positivo, que vai somar com esse 34. Então, vai dar 36. Mais 36 igual a zero. Aqui, olha só, uma equação de segundo grau, podemos resolver pela fórmula
de Bhaskara, tá? E pela soma e produto, quando aqui o A é 1, a soma e produto, ela é fácil também de aprender quando nós temos resultados exatos dessa equação do segundo grau. Vamos tentar resolver essa por soma e produto, que daí quem se interessar em aprender, não lembra ou se não estudou, pode também ter a oportunidade de pesquisar sobre isso. Eu vou fazer aqui de uma forma bem prática, certo? Quando a gente soma as possíveis respostas desta equação de segundo grau, ela tem que dar o B com o sinal trocado. Então, já vou falar nessa forma de dica. O B com o sinal trocado. Então, se o B é menos 20, então vai ter que dar 20. E o produto, esse produto é multiplicação, então multiplicando tem que dar o valor do C, do jeito que ele é, ó, 36. Então, qual é a dica? Somando tem que dar o B com o sinal trocado, o oposto do B. Então, vai dar mais 20. E multiplicando tem que dar o 36. Observe que aqui eu vou tentar fazer por soma e produto, porque o coeficiente do x ao quadrado é 1. Se não fosse 1, a chance de ser fração a resposta é muito grande, daí a gente não consegue fazer mentalmente assim, tá? Outra dica que eu dou é começar pela multiplicação, porque nós temos infinitas somas que dê 20, mas a gente tem poucos produtos que dê 36, porque isso nós estamos levando em conta valores exatos, tá? Se a gente não conseguir encaixar esses valores, é porque muito provavelmente ela não vai ter um resultado exato. Mas vamos ver lá. Qual é a multiplicação que dá 36? Eu tenho algumas opções. 9 vezes 4 dá 36. Eu tenho 12 vezes 3 dá 36. Eu tenho o próprio 36 vezes 1. Tenho também o 6 vezes 6, tá? Então, eu tenho algumas opções. Dentre essas opções, eu preciso ver aquela que tem a chance de dar como resultado 20. Então, tá faltando uma aqui. 2 vezes 18. 2 vezes 18 também dá 36. Ó, porque essa daqui, olha, mesmo que eu somar ou diminuir, não tem como dar esse 20. Nem aqui, nem aqui e nem aqui. Mas eu tenho ainda uma outra multiplicação com números inteiros que dá 36, que é o 2 vezes 18, que dá 36. E se eu somar esses dois números, vai dar 20? Sim. Então, olha só, se eu consigo encaixar na soma e no produto os mesmos números, significa que, eu fazendo pela fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar x1 e x2 com esses valores, 2 e 18. Tá? Então, quem se interessar por estudar mais sobre a soma e produto, tá? Vocês vão ver a formulazinha, mas essa é uma dica prática também. Lembrando que nem sempre vai ser prático para a gente fazer pela soma e produto. É prático quando nós temos o A valendo 1 e supõe-se que vai dar valor exato. Se a gente não conseguir encaixar, é porque muito provavelmente o resultado não vai ser exato, tá? Mas aqui nós conseguimos encaixar, então o resultado é 18 e 2. Fazendo então a equação do segundo grau, nós vamos encontrar x1, 18 e x2 igual a 2. Também, para conferir essa resposta, vocês podem montar uma matriz em que substitui esse valor x por 2, faz o determinante, vai dar menos 34. Pode também substituir por 18, ele também vai dar o menos 34. Isso quer dizer que existem duas matrizes em que dá como determinante o mesmo resultado, menos 34, tá? Uma seria 2, 3, 1, 1, 2 e 4, 0, 5 e 1. Seria uma matriz. A outra seria 18, 3 e 1, 1, 18 e 4, 0, 5 e 1. Essas duas matrizes têm como determinante o menos 34, ok? Então, nós vamos parar por aqui hoje nessa aula de determinante da matriz 3x3. Revisem a matriz, o determinante da matriz 2x2.